E aí, só exemplificando essa parte de função, tá? Porque no final da última parte eu pedi para vocês substituírem os valores para vocês acharem, respectivamente, o ponto que vai fazer com que o meu custo seja mínimo, certo? E aí, dentro desse raciocínio, eu vou mostrar a vocês aqui alguns procedimentos para exemplificar a vocês por que esse, apesar de 8.000 ser o maior valor das raízes encontradas, é ele que vai fazer com que o meu custo seja mínimo, tá? Então, uma exemplificação disso é se você jogar no gráfico, certo? Inicialmente, eu posso, através do gráfico, ver o meu comportamento. Então, é uma análise um pouquinho mais demorada, mas que também dá certo a gente entender como é o procedimento. Então, exemplo. Eu tenho essa função que a gente já viu, tá? Então, eu só vou colocar aqui. Minha função custo em função de x, que é as unidades, né? É 1/3 de x ao cubo, menos 11 sobre 2 de x ao quadrado, mais 24x mais 31. E aí a gente já fez a derivada desse valor, já aplicou a derivada dele, e aí a gente descobriu que a derivada desta função custo, ela corresponde a x ao quadrado menos 11x mais 24. Lembrando que esse 31, derivada de constante, corresponde a um valor igual a zero. E aí a gente igualou, tá? Quando deriva-se a função custo, o próximo passo é igualar ela a zero. Nós já o fizemos. E aí encontramos duas raízes, tá? X igual a 3, x igual a 8. Encontramos essas duas raízes, certo? Nós vamos agora analisar o comportamento gráfico desse tipo de função. Então, o que é que a gente vai fazer? Nós sabemos, numa linha x, tá? Então, a gente vai fazer uma linha x aqui. Deixa eu utilizar uma régua para ficar melhor o compreendimento. Então, eu vou traçar um eixo x. E vou traçar um eixo y, certo? Vou traçar um eixo x e y. E aí, gente, nós já sabemos duas das nossas raízes. Nós sabemos que uma raiz é 3 e a outra raiz é 8. Até aí, beleza. Para a gente analisar o comportamento gráfico desse tipo de função, a gente vai supor 3 valores, certo? E aí, um primeiro valor que vai ficar entre as raízes encontradas, tá? Vou chamar aqui de ponto 1. E esse ponto 1 eu vou trabalhar como sendo 5. Pode ser qualquer valor entre, é só para vocês entenderem como é o procedimento. Vou pegar um ponto antes, 2. E vou pegar um ponto depois, o 9. Certo? Então, prestem atenção na análise que a gente vai fazer. Vamos lá. Vou pegar a minha função custo, certo? Já derivada. Então, a minha função custo é x ao quadrado menos 11x mais 24. Vou substituir inicialmente esse x por 2, tá? Então, eu vou substituir esse x por 2 aqui. E aí, a gente vai ter o seguinte: 2 ao quadrado menos 11 vezes 2 mais 24. E aí, a gente tem 4 menos 22 mais 24. Menos 22 mais 24 é 2. 4 mais 2 é igual a 6. Até aí, tudo bem. Meu valor de 6. Então, eu sei que o meu y é positivo, tá?
Então, se o meu y é positivo, então eu sei que a função ela é crescente, tá? E o y é positivo maior que zero. Isso, claro, aplicando-se a derivada da função trabalhada. Vou pegar agora o ponto 5, tá? Então, 5 ao quadrado menos 11 vezes 5 mais 24. E aí, 5 ao quadrado, 25 menos 55, que é o produto de 11 vezes 5, mais 24. E aí você pode usar uma calculadora para resolver mais rapidamente. E aí 25 menos 55 mais 24 é igual a menos 6. Então eu sei que nesse ponto aqui, a minha função ela é decrescente, porque o meu valor deu menor do que zero, certo? E pegando o próximo ponto, que é exatamente o ponto 9, a gente tem 9 ao quadrado menos 11 vezes 9 mais 24. Então, a gente tem 81 menos 99 mais 24. Então, 81 menos 99 mais 24, que dá igual a 6 positivo. E aí, com essa descrição, eu sei que nesse ponto a minha função se torna crescente novamente. Então, gente, o meu comportamento gráfico vai ser o seguinte: ele vai crescer, quando chegar no ponto 5, ele decresce, quando chega no ponto 9, ele cresce novamente. E aí, com isso, eu já consigo identificar que esse 3 vai corresponder a um ponto máximo e esse 8 vai corresponder a um ponto mínimo em função de y. E aí, dentro dessa situação gráfica, eu já consigo identificar que o 8 vai ser o número de unidades, tá? Lembrando que essas unidades estão em milhares, então seria 8.000. Então, 8.000 unidades seria a quantidade para fazer com que o meu custo fosse mínimo. Ah, mas eu não consigo entender esse raciocínio porque faz análise gráfica. Existe um método mais simples? Existe. Você simplesmente pega esses valores e substitui na função principal, tá? Então, não tem segredo algum. Você pode trabalhar com 3.000, 8.000 ou 3 e 8. Aconselho a fazer com 3 e 8 porque os valores são menores, certo? Então, vamos lá. Então, vou pegar a minha função. Então, C de x igual a 1/3 de x ao cubo menos 11 sobre 2, x ao quadrado, mais 24x mais 31, certo? E aí eu vou substituir inicialmente esse valor de x como sendo uma das primeiras raízes encontradas, que for 3. Então, eu vou dizer que x é igual a 3. Então, aonde tiver o valor, aliás, aonde tiver a variável x, eu substituo por 3. Então, eu tenho que cx vai ser 1/3 vezes 3 ao cubo, menos 11/2 vezes 3 ao quadrado, mais 24 vezes 3, mais 31. E aí, eu sei que cx vai ser 1 vezes 3 ao cubo, 27, dividido por 3, menos 11 vezes 3 ao quadrado, 9, dividido por 2, mais 24 vezes 3, que dá igual a 72, mais 31. E aí eu sei que o meu valor de cx, ele é igual a 1 vezes 27, 27 dividido por 3, 9, menos 11 vezes 9, 99, 99 dividido por 2,
49,5 mais 72 mais 31. E aí, se eu fizer esse processo, eu tenho que 9 menos 49,5 mais 72 mais 31 é igual a 62,5. Então, esse é o valor do custo, tá? Quando o meu x for 3. Até aí, tudo bem. Vou substituir agora o valor de x pela próxima raiz encontrada, que foi 8. Então, vamos substituir agora por 8. Então, onde tiver x, substituo por 8. Lembrando que eu substituo na função principal. Então, eu tenho c de x igual, tá? Você pode substituir esse x por 3, depois por 8. Não tem uma regra definitiva, até porque essa questão ela é objetiva. Então, ele não vai considerar essa estrutura de cálculo, certo? Continuando. Então, cx é igual a 1/3 vezes 8 ao cubo, menos 11 meios de 8 ao quadrado, mais 24 vezes 8, mais 31. Então, eu tenho que cx ela é igual a 1/3. E aí, cuidado, 8 ao cubo, 8 elevado a 3, é 512, menos 11 sobre 2 vezes 8 ao quadrado, que é 64, mais 24 vezes 8, que é 192, mais 31, tá? E aí eu vou continuar aqui em cima. Então, eu sei que cx, só organizar aqui. Então, eu sei que cx é igual. Então, 1 vezes 512, 512 dividido por 3. Vou arredondar esse valor para 170,67, tá? 170,67. Menos 11 vezes 64, 704 dividido por 2, 352. Mais 192, mais 31. E aí, se eu fizer esse procedimento, eu vou encontrar uma resposta igual a, então, 170,67 menos 352 mais 192 mais 31 é igual a 41,67. Deduzindo-se dessa forma, que para eu ter um menor custo, eu preciso ter um valor de x igual a 8. Qualquer dúvida, podem perguntar. Se inscrevam no canal, tá? Deem o joinha. E aí, qualquer dúvida, tem um e-mail também disponível na parte de descrição do vídeo. Vocês podem perguntar, mandar questionamentos e a gente vai debatendo, tá? Esse canal não é um canal de verdade absoluta, então vocês podem ficar muito à vontade para poder tirarem as dúvidas de vocês.